Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos fazer a revisão do reino Plantae. Como as plantas evoluíram? As plantas evoluíram a partir das algas. Houve a formação de tecidos especializados, conseguindo colonizar o ambiente terrestre, dando origem às briófitas. Surgiram os vasos condutores, formando as pteridófitas, que evoluíram ainda, surgindo as sementes em gimnospermas, e a evolução dos frutos e flores, dando origem às angiospermas. As plantas podem ser classificadas como seres autótrofos, capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, eucarióticos e são pluricelulares. Podem ser classificadas em vasculares, com vasos condutores. As vasculares ainda podem ser classificadas sem semente, as pteridófitas, e com sementes, as gimnospermas e angiospermas, e ainda as plantas avasculares, que são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva. O transporte é realizado de célula em célula. O primeiro grupo que nós vamos falar são as briófitas. As briófitas foram as primeiras plantas a colonizar o ambiente terrestre. São de pequeno porte, vivem em lugares úmidos e sombreados e são plantas avasculares. O que quer dizer isso? Para ocorrer o transporte de água em seu interior, passa de célula em célula, não tem tecido especializado para esse transporte. Sendo assim, esse processo é muito lento e são automaticamente plantas de pequeno porte, por isso que não são plantas grandes. As briófitas, elas são formadas por rizóide, caloide e filóide, que são estruturas que formam as briófitas. A reprodução é feita por duas fases, sexuada, uma sexuada e a outra assexuada. Fase sexuada é chamada de fase gametófita, produção de gametas, e fase assexuada, fase esporófita. Em briófitas, a fase duradoura é chamada de gametófita, ou seja, quando libera os gametas. O gameta masculino, ele tem uma cauda, ele é móvel através do seu flagelo, e ele vai nadar até o gameta feminina, ou esfera, ocorrendo a sua fecundação. Sobre aquela esfera vai dar origem a um esporófito, e esse esporófito vai liberar os esporos do ambiente, dando origem a novos gametófitos. Acompanhe o ciclo de vida aqui comigo. Eu tenho, aqui embaixo, ó, eu tenho gametófitos maduros, então o anterozoide ele vai nadar até a esfera com auxílio de água, ocorrendo a sua fecundação. Quando ocorre a sua fecundação, sobre o gametófito, vai dar origem ao embrião, que vai formar o esporófito. Olha só, o esporófito é formado por uma haste e por uma cápsula. Quando está madura, essa cápsula se abre e vai liberar os esporos no ambiente. Esses esporos vão dar origem a novos gametófitos e o ciclo novamente começa. Professor, o que eu preciso saber de ciclo de vida de briófitas? Precisam saber basicamente que fase duradoura é o gametófito, fase passageira é a esporófita, e que dependem da água para a reprodução, eles não conseguem se reproduzir na água. Aqui nós temos um musgo com menos de 2 centímetros, esse musgo ele é formado pela fase gametófita, que é aqui do lado, que é a parte produtora de gametas, onde o anterozoide vai nadar até a esfera e vai fecundar, sobre ela vai dar origem ao esporófito aqui do lado. Essas cápsulas, elas se abrem, liberando os esporos no ambiente. Nós temos os principais tipos de briófitas, os musgos e as hepáticas, que são os dois principais tipos de briófitas. Já as pteridófitas, ocorre o surgimento dos vasos condutores de seiva. Então, são plantas formadas de raiz, caule e folha, e eu tenho a formação de vasos condutores de seiva, que vão realizar o transporte de substâncias no seu interior do organismo. A seiva, ela vai ser transportada por esses tecidos especializados, seiva bruta, xilema, seiva elaborada, floema. Elas também possuem alternância de geração, fase sexuada, gametófita, e assexuada, esporófita. Porém, a fase duradoura agora em pteridófitas é a fase esporófita, onde eu tenho a liberação dos esporos. Os esporos eles ficam armazenados em estruturas chamadas de soros. Aqui no ciclo de vida nós temos bem clássico isso. Então, na fase sexuada, na fase assexuada,
Embaixo da folha, eu tenho os soros, que são as bolinhas marrons. Essas bolinhas se abrem, liberando os esporos do ambiente. Esses esporos germinam, germinam e vai dar origem a um protalo. Esse protalo, ele é hermafrodita, ou seja, ele tem tanta estrutura reprodutiva, que tá aqui, masculina quanto feminina. Quando eu tenho a presença de água, o anterozóide ele vai nadar até a osfera também, fecundando, dando origem a um embrião, formando um novo esporófito. Então, fase duradoura, fase esporófita, fase passageira, fase gametófita, que é essa aqui do protalo, ok? Tipos de pteridófitos, nós temos as samambaias, que é um exemplo que nós mais conhecemos, e nós temos o xaxim, que é um exemplo de pteridófita bem antigo, da época do Jurássico, que não houve evolução dessa pteridófita. As gimnospermas são plantas que possuem vasos condutores de seiva, assim como pteridófitas, mas elas possuem também sementes. E essas sementes são sementes que não são protegidas por fruto. Daí vem o nome gimno, nu, esperma, semente. Sementes nuas, que não têm a proteção de um fruto. 2 exemplos de gimnosperma, a araucária, que é a nossa gimnosperma brasileira, e a sequoia, que é uma das maiores gimnospermas que nós temos no mundo. As gimnospermas marcam o surgimento dessa semente, como consequência nós temos a heterosporia. O que quer dizer isso? A formação de 2 tipos de esporos. Um esporo masculino, que é o microsporo, e o esporo feminino, que é o megasporo. São 2 tipos de esporos diferentes. O micro, que é chamado de grão de pólen, e o mega, que é chamado também de estróbilo, tá? Na verdade, tanto o feminino quanto o masculino, eles são organizados nesse estróbilo, só que o feminino ele é bem maior. Aí nós temos um estróbilo feminino de uma pinha, que é conhecido, muito utilizado no Natal, nós utilizamos na decoração de Natal, e o pinhão, que é uma semente de uma gimnosperma. Não é um fruto, é uma semente. Consumimos normalmente ele cozido em água e sal. São plantas traqueófitas, ou seja, que possuem vasos condutores de seiva, de xilema e floema, surgindo isso primeiro nas pteridófitas. E a partir das gimnospermas, eu tenho a independência da água, ou seja, eu não dependo mais da água para ocorrer a reprodução. O gameta masculino ele vai até o gameta feminino pela ação do vento. Por último, nós temos as angiospermas, que possuem o maior grupo de todos, as mais evoluídas, as mais lindas. As angiospermas são plantas que possuem flor, que atrai um agente polinizador, e fruto, que tem a função de proteção da semente. As flores, elas têm a função principalmente de atrair esse agente polinizador, que vai ter como recompensa um néctar, e vai levar o grão de pólen para uma outra planta, ocorrendo assim a sua fecundação. Por isso que a reprodução cruzada das plantas facilitou a reprodução e facilitou principalmente o surgimento de novas espécies. Porque quando eu dependo do vento, essa fecundação é dificultada. Agora, quando um animal ele leva o grão de pólen de uma planta para outra, o estróbilo masculino de uma planta, até se encontrar com o estróbilo feminino da outra, automaticamente essa fecundação ela é facilitada. Aí nós temos exemplos de gimnospermas, são plantas extremamente atraentes, sendo polinizadas. Aqui a polinização nessa imagem, vocês podem observar que está sendo por formigas, e essas formigas vão levar os grãos de pólen. A fecundação dessa é por ave, por um beija-flor, dando origem, após a fecundação, à formação dos frutos. Forma a semente e a semente é envolvida por um fruto que tem a função de proteção da semente. A flor ela é formada basicamente por receptáculo floral, que é essa parte aqui, que é essa parte onde ocorre o surgimento da flor. Eu tenho as sépalas, que são essas verdezinhas aqui do lado. O conjunto de sépalas forma o cálice. Eu tenho as pétalas, que são coloridas, que tem a função de atrair um agente polinizador. E aí eu tenho o estame. O estame é a estrutura reprodutiva masculina, que é formado pelo filete e antera. Na antera que são liberados os grãos de pólen. E eu tenho ainda o pistilo. O pistilo é a estrutura reprodutiva feminina, que é formado pelo estigma, estilete,
pelo, ovário, óvulo e o túbulo polínico, que forma, então, o nosso pistilo. Quando o grão de pólen, ele cai aqui em cima, no estigma, ó, ele vai descer pelo tubo polínico até se encontrar com o óvulo que está no interior do ovário. Óvulo fecundado dará origem à semente. O ovário, então, vai se desenvolver e vai dar origem ao fruto. O nosso fruto, ele é formado basicamente por endosperma. Desculpa, o nosso fruto, ele é chamado de pericarpo, que vai ser formado pelo epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é a parte carnosa, suculenta, e o endocarpo, que é a parte central, que protege a semente. E a nossa semente, ela é formada de endosperma, que é a parte envolve a semente, o embrião, que foi originado a partir da união do óvulo e do grão de pólen, desculpa, com a osfera, com um óvulo. E, por último, nós temos aí o tegumento, que é a parte que protege o embrião, que nutre e protege o embrião. Alguns tipos de plantas possuem pseudofrutos. O que quer dizer isso, professora? São frutos falsos, são frutos que foram formados a partir do desenvolvimento de outra estrutura sem ser o ovário. Lembra que eu falei com vocês que o ovário se desenvolve formando fruto? Então, quando uma outra estrutura se desenvolve e forma parte carnosa, aquilo dali não é fruto, é pseudofruto. Exemplos de pseudofruto, nós temos a maçã. Então, a maçã, o fruto é essa parte que envolve a semente aqui do lado. E então, a parte comestível é formada a partir do receptáculo floral. O caju, a parte comestível, ela é formada a partir do pedúnculo. A castanha, que é o nosso fruto. O morango, nós temos frutos secos, aquelas pintinhas verdes são os frutos. A parte vermelha é um pseudofruto, ela é formada a partir do receptáculo floral. E, por último, nós temos o abacaxi, que é um pseudofruto múltiplo, ou seja, formado por vários pseudofrutos juntos, formando o abacaxi, que foi formado a partir também do receptáculo, tá ok? Este era o conteúdo de briófita, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando, que eu vou sanando essas dúvidas de vocês. Muitos beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau!